Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos trabalhar os exercícios dos assuntos que foram trabalhados até então. Então eu te aconselho que você pegue o seu livro e você acompanhe essa videoaula com as páginas que serão especificadas aqui, tá legal? Então, o primeiro assunto que foi dado foi de queda dos corpos. Os exercícios referentes a esse assunto, eles estão especificamente na página 27. Então, nós vamos começar lá com a primeira questão, tá? Então, a questão 1 da página 27. A questão 1 da página 27, ela traz para a gente o seguinte. Um corpo é abandonado a partir do repouso do topo de um edifício de 80 metros de altura. Então, olha lá, até aqui, o que nós entendemos é que um objeto ele foi largado, ele está dizendo que foi abandonado. Então, eu entendo que a velocidade inicial dele é 0. E ele foi abandonado de uma altura, tá? De uma altura de 80 metros, tá? Então, eu vou especificar aqui essa altura, que é de 80 metros. E aí ele diz na questão que é para desprezar a resistência do ar e adotar a gravidade igual a 10, né? Você já sabia disso. Então, a gravidade aqui vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa a aceleração com que ele está caindo. E aí ele te faz duas perguntas. A primeira pergunta é: determine o tempo de queda até o solo e a velocidade com que o corpo atinge esse solo. Então vamos fazer por partes isso aqui, tá? Primeiramente, nós vamos determinar esse tempo de queda, tá? Quanto tempo esse objeto ele vai levar para chegar ao chão? Então você pode usar uma equação direta que ele diz que o deslocamento, nesse caso que eu vou chamar de ΔH, porque é um deslocamento vertical, já que ele partiu do repouso, é simplesmente você pegar a gravidade, multiplicar pelo tempo ao quadrado, que é o que você está atrás, e dividir por 2, tá? Então, essa é a definição direta porque ele partiu do repouso, lembra disso. Então, essa altura aqui vai ser de 80, foi o que ele percorreu, né? Esse ΔH é a altura que ele percorre, tá? Então, eu entendo que o meu ΔH é esse 80, a gravidade, ele te disse na questão que vale 10. O tempo é o que queremos. Esse tempo está ao quadrado. E aqui dividido por 2. Você tem a opção de dividir esse 10 pelo 5. Mas se você quiser, como só tem multiplicação aí no segundo membro, né, 10 vezes t ao quadrado, você sabe que se esse 10 passasse para o primeiro membro, ele ia passar dividindo. Então você ia dividir 80 por 10. Sabendo disso, eu passo logo, né? E aí esse 2 vai passar multiplicando. Quando ele passa multiplicando, você vai ficar aqui com 8 vezes 2 vai ser igual ao nosso tempo ao quadrado, que é o que nós estamos atrás. Então, quando você resolver isso aqui, 8 vezes 2 vai dar 16, não é isso? Isso vai ser atribuído ao t ao quadrado. Mas se você não quiser colocar o t ao quadrado, o valor atribuído a ele fica dentro da raiz. Ou seja, você coloca a raiz quadrada de 16 igual a t. Você eliminou o t ao quadrado porque você colocou uma raiz quadrada no termo atribuído ao t. E aí é só você achar essa raiz quadrada que você tem o valor de t. Raiz quadrada de 16 dá 4. Então a minha resposta aqui foi de 4 segundos, tá? Então isso aqui seria a resposta à primeira pergunta dele. A segunda pergunta, ele quer saber com que velocidade ele vai chegar até o chão, tá? Qual foi a velocidade que ele chegou? Então, é só você relacionar com o tempo. Ele demorou 4 segundos para atingir o chão. Então, como ele partiu do repouso, você tem que velocidade é simplesmente isso. A aceleração, que nesse caso é a gravidade, vezes o tempo. Então, essa velocidade vai ser igual a 10. Você só faz isso porque ele partiu do repouso. Se ele não tivesse partido do repouso, você teria que considerar a velocidade inicial.
Então, esse tempo é de 4. Então, a minha velocidade vai ser igual a 40, né? 40 metros por segundo. Então, isto aqui seria a resposta da segunda pergunta que está relacionada à primeira questão, tá certo? Então, vamos lá para a segunda questão, ainda da página 27, tá? Então, a segunda questão, ainda da página 27, tá? Essa questão, ele diz pra gente assim, uma pedra é largada a partir do repouso do alto de um prédio e gasta 5 segundos para chegar ao solo. Considerando o módulo da gravidade igual a 10 e desprezando a resistência do ar, ele quer saber na letra A a altura desse edifício e na letra B ele quer saber qual o módulo da velocidade em metros por segundo que ele vai atingir o solo. Então, bem parecido com a questão anterior, só que aqui ele está me dando tempo ao invés da altura, e ele está me pedindo essa altura. Então, ele diz de novo que o objeto está sendo abandonado. Se ele está sendo abandonado, a velocidade inicial dele é 0, não é isso? A velocidade inicial dele é 0, e aí ele diz que ele vai levar 5 segundos para chegar até o chão, tá? Então ele vem, então quando ele toca aqui o chão, ou seja, quando ele chegar bem aqui, o tempo atribuído, tá? Vai ser de 5 segundos, tá certo? E aí ele me dá o valor da gravidade, tu bem sabe, estamos no planeta Terra, essa gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, tá legal? Então, na letra A, o que ele nos pede é a altura do prédio, tá? Ele quer o delta H, tá legal? É o que ele está nos pedindo aqui na letra A. E aí você faz de uma forma bem direta. Essa altura vai ser igual. Se ele partir do repouso, é simplesmente a aceleração, que nesse caso é gravidade, t ao quadrado dividido por 2. Então, nós vamos lá. Essa altura vai ser igual. A gravidade é 10. Esse tempo é o tempo que ele levou para chegar até o chão, tá? Quanto tempo ele levou para chegar até o chão? Isso vai ser 5. Só que esse tempo tem que estar ao quadrado. Isso aqui vai ser dividido por 2. Você, não tem problema nenhum você dividir esse 10 por esse 2. Eu sei que eu tenho que fazer primeiro a potência. Só que o 10 ele está multiplicando esse 5 ao quadrado. Então, eu posso dividir perfeitamente isso aqui, tá? Então, vai ficar essa altura, vai ser igual, aqui vai dar 5. Vai ficar 5. E aí você vai multiplicar por 5 ao quadrado, que você sabe que é 25, não é isso? Então, quando você fizer 5 vezes 25, isso vai dar 125, tá legal? Metros. Ou seja, esse prédio ele tem uma altura de 125 metros, tá? E na letra B, o que ele nos pede é a velocidade, né, o módulo da velocidade com que o corpo atinge o solo. Ele quer essa velocidade. Ora, se ele parte do repouso, para determinar essa velocidade, é simplesmente pegar a gravidade e multiplicar pelo tempo. Então, essa velocidade vai ser igual, a gravidade é 10. E esse tempo, desde o início, você sabe que esse tempo, tá? Então, desde o início, você sabe que esse tempo é 5, né? Desde o início, você sabe que esse tempo é 5. Portanto, essa velocidade vai ser igual a 50 metros por segundo. Então, essa aqui seria a resposta do item B. Tudo bem? Seria essa aqui. Essa foi a segunda questão. Aí vamos para a terceira questão. Olha, a terceira questão, ainda na página 27, né?
ele fala assim pra gente, tá? Essa terceira questão. Terceira questão, que também está na página 27. Ele diz assim: lança-se um corpo verticalmente para cima. No instante em que ele atinge a altura máxima, podemos afirmar. Então, a pergunta dele está sobre o ponto que ele vai atingir a altura máxima, tá? Então, esse objeto ele vai ser lançado a partir do chão. Obviamente, para ele ser lançado a partir daqui, ele precisa ser lançado com uma velocidade inicial, tá? Então, essa velocidade já não vai ser zero. E aí, esse objeto ele vai subir e ele vai atingir o ponto de altura máxima. Isso significa que daqui ele não vai passar. A partir desse ponto ele vai voltar a cair. Então, se ele conseguiu chegar até esse ponto, significa que aqui ele parou para poder cair. Portanto, essa velocidade vai ser zero. A questão é que esse efeito ele acontece tão rápido que os nossos olhos são incapazes de ver essa parada, ou seja, que o objeto sobe, atinge a altura máxima, para e ele vai cair, tá legal? Então a ideia aqui é que o objeto ele está mudando de sentido, ele estava subindo e agora ele vai descer. Então no instante que ele muda de sentido, obrigatoriamente a sua velocidade tem que ser zero, porque ele está mudando de sentido, tá certo? E aí ele está sobre o efeito da gravidade. Você sabe que a gravidade ela aponta para baixo, e essa gravidade, a aceleração a qual ele vai estar submetido, é de 10. Agora veja uma coisa, ele está subindo, ou seja, ele está contra a gravidade, porque a gravidade sempre é para baixo. Isso significa que ele está sentindo uma aceleração contrária ao seu movimento. Isso é um exemplo clássico de movimento retardado. Então, se ele está contra a gravidade, a tendência é que a sua velocidade vá diminuindo. E é o que vai acontecer. Chega no ponto de altura máxima, sua velocidade vai ser zero, né? E aí, dali, ele volta a cair. Aí, quando ele está caindo, ele tem uma velocidade no sentido da gravidade. Aí já vai ser acelerado o movimento dele. Mas vamos ver o que é que ele pede na questão. Então, isso é a nossa interpretação em função do que ele nos falou até aqui. A letra A ele fala que nesse ponto de altura máxima, as velocidades e aceleração são nulas. Isso não é verdade, tá? Você percebe que no ponto de altura máxima, a velocidade sim é nula, mas a aceleração sempre vai ser 10, tá? Então não pode ser a letra A. Na letra B, ele está dizendo que a velocidade e a aceleração, elas são não nulas. Elas não são nulas. O que é nula é só a velocidade, né, gente? A aceleração, ela, de fato, ela é diferente de zero, mas a velocidade vai ser zero. A letra C fala que a velocidade é nula e a aceleração é não nula. Está certo, tá? A velocidade é igual a zero no ponto de altura máxima e a aceleração nunca vai ser zero porque ele está em um movimento vertical. Portanto, a alternativa correta aqui seria a letra C, tá ok? Então, essa foi a terceira questão. Aí vamos à quarta questão. A quarta questão, ainda da página 27, ela fala assim pra gente. Um objeto é lançado verticalmente para cima, tá? Bem parecido com a questão anterior. A partir do solo atinge a altura máxima em 3 segundos. Então, o que, é que ele está dizendo aqui? Olha, o objeto ele está sendo lançado verticalmente para cima, portanto, ele tem uma velocidade inicial aqui. Eu vou ter que considerar essa velocidade, e aí ele vai lá e vai chegar no ponto de altura máxima, bem aqui, tá? Então, quando ele chega no ponto de altura máxima, a questão diz que ele vai ter um tempo aqui, um instante de 3 segundos. Então, foi o tempo que ele levou para chegar até a altura máxima, tá? E aí ele fala que a gravidade é 10, né? Mas isso você já sabia. A gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. E aí ele fala pra gente
determine sua velocidade de lançamento e altura máxima, tá? Então, a velocidade de lançamento aqui, que ele se refere, seria a velocidade inicial. Perceba que esse objeto, ele não partiu do repouso, tá? Então, você tem que considerar a velocidade inicial. Como eu sei que no ponto de altura máxima, nesses 3 segundos, se ele atingiu a altura máxima, a velocidade dele aqui vai ser zero. Tá? Já falamos sobre isso. Então, vai ficar V igual a velocidade inicial. Aí, no caso aqui, mais, tá? No caso aqui, mais ou menos, tá? A gravidade vezes o tempo. Por que eu estou colocando mais ou menos para esse valor da gravidade? Porque nós temos que entender o seguinte, tá? A gravidade, tá? Se você olhar aqui no esquema, a gravidade ela sempre está para baixo. A velocidade inicial, ela está para cima, são sentidos opostos. Então, o movimento dele está contrário à gravidade. Então, como é que a gente representa sentidos em uma equação matemática? Nós vamos representar isso daí através de sinal. Então, eu vou escolher aqui da seguinte forma. Se eu disser que a velocidade inicial é positiva, então eu tenho que dizer que a gravidade é negativa. Mas se você quiser botar a gravidade positiva, não tem problema, mas a velocidade inicial teria que estar com o sinal negativo. Bem, então, o que eu sei é que a velocidade e a gravidade vão ter sinais diferentes porque eles têm sentidos opostos. A velocidade final dele é zero, essa velocidade inicial é o que eu quero, aqui eu vou ficar menos 10 que é a gravidade, aqui tem o tempo. O que eu sei é que esse 10t que está subtraindo, se ele passar para o outro lado, ele vai passar somando zero, ou seja, vai dar o próprio 10t. Então, isso aqui vai ser igual ao meu V0, não é isso? Só que eu poderia ter logo substituído esse tempo. O que ele diz para a gente aqui na questão é que você tem um intervalo de tempo aqui, e esse intervalo de tempo foi de 3 segundos, tá? Que foi o tempo. Então, eu posso dizer que aqui é zero, que é igual ao V0, aí nesse caso vai ficar menos 30, não é isso? Pois bem, feito isso, esse 30 que está subtraindo aqui no segundo membro, quando ele passa para o outro lado, ele vai passar somando zero. Vai ficar algo assim. Se você quiser fazer direto, não tem problema. Então, tudo isso aqui vai ser atribuído a V0. Então, 0 mais 30 é 30. Isso vai ser igual à própria velocidade inicial. Ou seja, minha velocidade inicial vai ser de 30 metros por segundo. Então, seria essa a minha resposta à primeira pergunta que ele fez. E a segunda pergunta, aqui da quarta questão, ele fala que ele quer saber a altura máxima. Agora, veja bem, você tem que considerar a velocidade inicial, ele não foi abandonado. Então, essa altura máxima, que nós vamos chamar de ΔH, essa altura máxima vai ser igual à velocidade inicial, que vai multiplicar o tempo. Aí, nesse caso aqui, como ele está subindo, ele está indo contra a gravidade, eu vou escolher colocar o sinal negativo para a gravidade e positivo para a velocidade. Aqui vai ficar t ao quadrado dividido por 2. Perceba que eu tive que considerar a velocidade inicial aqui. Ele não foi abandonado, ele não está em queda, ele está subindo, não é isso? Ele foi arremessado. Então, essa minha altura vai ser igual à velocidade inicial, você descobriu que ela vale 30. O tempo, desde o início, você sabe que é 3 segundos. A gravidade vale 10. Aqui vai ficar o tempo, que é 3, só que esse cara tem que ficar ao quadrado, tá? Ele vai ter que ficar ao quadrado. E tudo isso aqui vai ser dividido por 2, tá? Aí só você desenvolver aí. Essa altura, ΔH, vai ser igual. Quando você faz 30 ao quadrado, isso dá 90. Aí menos, tá? Bem, se você quiser, você tem liberdade de fazer essa divisão aqui, porque está isolado aqui nessa subtração. Então, 10 dividido para 2, isso aqui vai dar 5. E aí você aproveita e faz logo 3 ao quadrado, que vai dar 9. Aí, dando sequência em nosso cálculo, isso aqui vai ficar
90, e aí só fazer essa multiplicação aí. 5 vezes 9 vai dar 45. Então, essa altura vai ser 90 menos 45, dá 45, não é mesmo? Então, isso aqui vai ficar 45 metros, tá? Então, essa daqui foi a altura que ele percorreu até atingir a sua altura máxima, ok? E aí nós vamos agora para a quinta questão, né? A última questão referente a este tópico. A quinta questão que também está na página 27, ela fala assim pra gente: um corpo é lançado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade inicial de 20 metros por segundo, tá? E a gravidade é 10, é para desprezar a resistência do ar. Então são essas as informações que ele nos dá, tá? Um objeto está sendo lançado. Se ele foi lançado, ele tem que ser lançado com uma velocidade, isso é fato. Essa velocidade ele nos fornece na questão, é de 20 metros por segundo. Deixa eu colocar mais aqui para o lado. Então ele está dizendo que o objeto ele foi lançado com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então foi a velocidade com que ele foi lançado, tá? Bem, ele vai subir, obviamente ele vai atingir um ponto de altura máxima e a gravidade considerada aqui é de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E aí ele faz algumas considerações, tá? Então as únicas coisas que ele nos deu aqui foram, tá? A velocidade inicial, a gravidade e para desprezar a resistência do ar. O que ele está querendo aqui é a altura máxima. Considerando a altura máxima, eu sei que quando ele chega nesse ponto aqui, a velocidade dele é zero. Então, na letra A, ele quer saber quanto equivale à altura máxima. Perceba que nós determinamos essa altura máxima em função do tempo. Só que aqui ele não está nos fornecendo tempo. Aí tu lembra da equação de Torricelli, que você tem que V ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado. Aí nesse caso ele está subindo, não é isso? Você usa a gravidade negativa aqui. Aí vai ficar, no caso, o dobro da gravidade, e aqui está o que ele está te pedindo, que é o deslocamento. Daí tu sabe que é um deslocamento vertical aqui, um ΔH. Bem, nesse ponto de altura máxima, essa velocidade, que é a velocidade final, vai ser zero. Então, zero ao quadrado dá o próprio zero. A velocidade com que ele foi lançado foi 20, só que esse cara tem que estar ao quadrado. Aí menos, porque ele está indo contra a gravidade, se ele tivesse em queda seria mais. A gravidade aqui é 10 e aqui você tem o seu ΔH. Tudo bem? Bem, aqui vai ficar zero, que é igual. Aí você faz lá 20 ao quadrado dá 400, não é isso? Menos 2 vezes 10 fica 20, e aí está multiplicando o ΔH, que é o que ele te pede. Esse 20 ΔH que está multiplicando, ele vai passar, perdão, ele está subtraindo, né? Tu tem menos 20 ΔH. Se ele passa lá para o outro lado, ele vai passar somando zero. Então, tu vai ter o próprio 20 ΔH, tá? Com isso que você vai ficar. 20 vezes o ΔH. E aqui no segundo membro ficou apenas o 400. Então, esse 20 que está multiplicando, obviamente, ele vai passar dividindo. Então, você vai ficar com 400
dividido por 20. E aí dá para cortar um zero de cima com um zero de baixo. Então, o valor desse ΔH é o resultado dessa divisão de 40 por 2. Isso vai dar 20. Nesse caso, 20 metros, tá? Então, essa aqui seria a resposta, é a resposta da letra A, tá legal? E aí, na letra B, ele quer a velocidade quando o corpo atinge a altura máxima, né? Ele quer saber essa velocidade. Gente, qual é a velocidade de um corpo quando ele atinge a altura máxima, sendo lançado lá do chão? Já falamos sobre isso, né? Nós usamos até esse dado para resolver a questão. Nem precisa fazer conta. No ponto de altura máxima, a velocidade do móvel é zero, porque ele parou. Foi até onde ele conseguiu chegar, tá legal? E aí, na letra C, ele está pedindo quanto tempo o corpo permanece no ar, tá? Então, quanto tempo esse objeto vai permanecer no ar? Então, veja bem, nós vamos inicialmente calcular quanto tempo ele levou para subir. Bem, nesse caso, a gente considera que o tempo que ele leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer. Então, perguntar quanto tempo ele permanece no ar é você considerar o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, no caso do item C, nós podemos fazer o seguinte: velocidade é igual à velocidade inicial, tá? Aí, como ele está subindo contra a gravidade, vai ficar GT aqui, tá? Essa velocidade final aqui, tu sabe que esse cara é zero. Tá? E aí vai ficar aqui 0 é igual à velocidade inicial, que é 20, menos 10, que multiplica o t, que é o que nós queremos achar aqui. Então, esse 10, menos 10t, né? 20 menos 10t, o 10 está subtraindo, vai passar somando 0. Vai dar o próprio 10t. E aqui no segundo membro ficou apenas o 20. Então, esse 10 que está multiplicando vai passar dividindo, tá? E aí a gente pode cortar um zero de cima com um zero de baixo. E concluímos que esse t aqui, ele vale 2 segundos, tá? Só que esse tempo aí foi o tempo que ele levou para subir, né? Então, é o tempo que ele levou para subir. O que ele quer é o tempo que o móvel permanece no ar, né? Então, se ele levou 2 segundos para subir, ele vai levar 2 segundos para descer. Então, a minha resposta seria pegar o tempo de subida mais o tempo de descida. Isso daria 4 segundos, tá? Fazia direto, né? 4 segundos. Então, essa seria a nossa resposta, né? Do item C. 4 segundos, tá ok? E aí, na letra D, ele quer saber a velocidade com que o corpo retorna ao solo, né? E o tempo de subida. Bem, esse tempo de subida nós acabamos de fazer, 2 segundos, né? Ou seja, para saber o tempo que ele permanece no ar, eu precisei saber quanto tempo que ele levou para subir, tá? Então, aqui, nesse item, no item D, que ele nos pede aqui, você pode fazer de uma forma bem direta isso aqui, tá? Então, olha só, deixa eu fazer aqui, é o item D, tá? Ele quer saber a velocidade com que o corpo retorna. Essa velocidade com que o corpo retorna seria bem simples, porque ele está vindo de cima para baixo. Então, ele chegou bem aqui, olha. Essa velocidade aqui, tu sabe que é zero. Então, com que velocidade ele vai chegar até o chão? Ele vai levar 2 segundos para descer. Então, se tu for fazer isso aqui, olha, vai ficar V, aí fica a velocidade inicial mais GT. Aí tu fala, por que mais GT?
Porque agora ele está caindo, ele está a favor da gravidade. Só que quem vai ser a velocidade inicial dele aqui, tá? Vai ser esse cara, ele está vindo de lá, ele está começando o movimento dele, é o sentido de volta dele. Então, essa velocidade aqui para mim vai ser zero. É como se ele estivesse sendo abandonado. A gravidade aqui é 10, e quanto tempo ele levou para descer? 2. Essa velocidade vai ser de 20 metros por segundo. Então, nesse caso aqui, gente, fica claro para a gente que a velocidade com que ele retornou foi a mesma que ele saiu. Não há resistência do ar, tá legal? Só que a interpretação aqui, olha, você tinha uma velocidade inicial, ele subiu. Só que nesse caso do item dele, ele está vindo daqui, desse ponto de altura máxima, onde a velocidade dele é zero. Então, para mim, isso é a velocidade inicial. Se ele levou 2 segundos para subir, ele vai levar 2 segundos para descer. Então, quando ele fala aqui no item D, a velocidade com que o corpo retorna ao solo e o tempo de subida é 20 metros por segundo e 2 segundos, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos resolver os exercícios referente à dinâmica, tá? Então, nós vamos começar aqui. Nós temos primeiro uma sequência de exercícios que está na página 38, tá? Então, olha lá, a primeira questão da página 38, tá legal? Página 38. Então, olha lá, a primeira questão, ela fala o seguinte: o que precisamos conhecer, tá, para definir uma força, tá? Então, você deve lembrar disso, né, que força é algo que ela vai provocar uma deformação ou ela pode provocar um movimento, por aí vai. Então, o que nós precisamos conhecer, tá? Bem, o que nós precisamos conhecer de uma força, tá? Nós precisamos conhecer a intensidade, que é o valor numérico, uma direção e um sentido. Por exemplo, você tem uma força, essa força tem que estar apontada para um valor, para um lado. Então, ela tem um sentido e uma direção. Ela precisa de uma intensidade, sei lá, um valor de 20 newton. Então, você tem aqui a intensidade da força, que eu estou dizendo que é como se fosse 20, estou dando esse exemplo para vocês, um sentido e uma direção. Então, você precisa disso para definir uma força, tá bom? Para conhecer, né? Para definir uma força. A segunda questão, ainda da página 38, ele fala assim para a gente: quais são a direção e o sentido da força da gravidade? Quando ele fala força da gravidade, ele está se referindo à força peso. Por exemplo, você tem um objeto. Então, sobre esse objeto sempre vai ter uma força para baixo. Essa força é a força peso dado pela massa vezes a gravidade. Então, essa força sempre é para baixo. Então, a direção vai ser vertical, o sentido sempre vai ser de cima para baixo, ou seja, sempre apontando para baixo, tá? Então, isso seria quando ele fala, quando ele diz força da gravidade, ele poderia falar força gravitacional ou simplesmente força peso, tá legal? E aí, gente, nós temos aqui a terceira questão, tá? Essa terceira questão, eu vou usar todo o quadro aqui, tá? Para aproveitar melhor o nosso cálculo. Então, a terceira questão da página 38, ele coloca assim para a gente. Dois blocos A e B de massas 6 kg e 4 kg, respectivamente, são empurrados por uma força e o conjunto adquire uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então ele quer saber a intensidade, a direção e o sentido dessa força, tá legal? Então olha só. A ideia é que você tem esses dois blocos, tá? Aqui seria o bloco A e aqui seria o bloco B, tá? Ele diz na questão que o bloco A, ele tem uma massa de 6 kg, tem uma massa de 6 kg
E o bloco B tem uma massa de 4 kg. Então, são as massas desses blocos. E aí, ele está sendo empurrado por uma força, que ele chamou na questão de força A. Tá legal? Só para especificar que está sendo aplicado no bloco A, mas isso é indiferente. E aí ele diz que essa força vai fornecer ao conjunto uma aceleração. Então, obviamente, você vai ter um movimento para cá, e essa aceleração ele te dá na questão. Ele diz que essa aceleração adquirida foi de 5 metros por segundo ao quadrado, tá? 5 metros por segundo ao quadrado. Então, ele quer saber a intensidade da força. A intensidade da força é o valor numérico, depois a direção e o sentido. Bem, para você descobrir essa intensidade da força, lembra da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui você teve uma força que produziu esse movimento, que ele está chamando de FA, tá? Poderia ser só F. O que ele está colocando em movimento? Ele está colocando em movimento 6 kg que está encostando em 4 kg. Então, no geral, o que ele está colocando em movimento são 10 kg. Então, esse conjunto vai adquirir uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa força que ele se refere na questão, que ele resolveu chamar de FA, vai ser 10 vezes 5, porque, repito, são 10 kg que estão em movimento por ação dessa força. Ou seja, é esse conjunto que adquire essa aceleração de 10. Então, isso aqui seria a intensidade da força. Isso que ele está chamando de FA. Então, esse valor vai ser 50. No caso aqui, o que eu estou achando é força, né, gente? Se a força o que é que eu estou achando, então tenho colocado do lado Newton, tá? Então, essa foi a minha resposta. Isso daqui seria a intensidade, tá? Então, o valor numérico é o que ele se refere como sendo a intensidade, tá legal? E aí ele pede a direção e ele pede também o sentido. Então, qual que seria a direção? Essa direção, se você olhar para a figura, você percebe que ele está se deslocando na horizontal. Então, você tem uma direção horizontal. E qual seria o sentido, tá? Qual seria o sentido? Se você olhar bem, o sentido é da onde? Da esquerda para a direita, né? Então, se você olhar para cá, de acordo com a figura, está se deslocando para lá, ok? Então, seria para a direita, não é isso? Então, é para onde ele está se deslocando. Então, isso daqui seria a resposta da terceira questão, ok? E aí, a quarta questão, a página é a 38, tá? Então, a quarta questão, ele diz o seguinte: um corpo de massa 4 kg sofre a ação de uma força F constante de intensidade 20 N. Qual o módulo da aceleração adquirida pelo corpo, tá? Então, eu vou fazer um esqueminha aqui só para ficar mais claro, mas no seu cálculo você não é preciso fazer isso, tá? Então, ele está dizendo que tem um bloco aqui, que a massa dele é de 4 kg, tá? Não se esqueça que massa é o que está em quilograma, tá bom? E aí vai ser aplicada sobre ele uma força. Ele diz na questão que essa força é de 20 N. Então, ele tem essa força de 20 N. E o que ele quer saber aqui é a aceleração que vai ser adquirida pelo bloco, tá? Então, você usa lá, força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? O que ele está querendo aqui é a aceleração que vai ser adquirida. O que faz o papel dessa força resultante é o 20 N, é esse valor dessa força F. A massa vale 4, e aqui você tem a aceleração. Esse 4 está multiplicando o A, vai passar dividindo, tá? E aí você vai ter o valor do A. Então, quando você faz essa operação,
você descobre que esse 4 vai ser 5, né? 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa seria a resposta da aceleração que ele fala aqui na questão de número 4. Bem simples e direta, né, gente? E aí nós vamos para a questão de número 5, ok? Questão de número 5. Está na página 38. Bem, a questão de número 5 ele diz o seguinte: qual o intervalo de tempo que uma força de 100 Newton deve atuar sobre um corpo de massa 10 kg para aumentar sua velocidade de 1 para 31 metros por segundo, tá, gente? Ele quer saber o intervalo de tempo. Então, vamos por partes aqui, tá? Primeiramente, olha, ele diz na questão aqui que o objeto ele vai receber uma força de 100 Newton, tá? Então, vou colocar aqui esse objeto. Só que esse objeto, ele está com uma velocidade aqui, me permita chamar isso aqui de velocidade inicial. O objeto tem uma velocidade inicial aqui de 1 metro por segundo. E aí vai ser atuado sobre ele uma força de 100 Newton. Existe uma força, essa força é de 100 Newton, tá? Então existe uma força de 100 Newton que vai atuar sobre um objeto que estava com uma velocidade de 1 metro por segundo. E aí, esse objeto, por ação dessa força, tá? Ele vai aumentar essa velocidade para 31 metros por segundo. Foi o que aconteceu aqui. Ele quer saber qual o intervalo de tempo que essa força, né, essa força de 100 Newton, vai ter que atuar sobre esse bloco para que ele sofra esse aumento de velocidade. Você deve lembrar que a força ela vai produzir variação de velocidade, e essa variação de velocidade é traduzida pela aceleração. Então ele quer saber quanto é o intervalo de tempo envolvido nessa situação aqui. É esse intervalo de tempo que ele está querendo saber aqui, tá? Quanto é que vai valer esse ΔT, tá? Então, bem aqui teve um intervalo de tempo, que é o que ele está querendo saber aqui na questão. Bem, eu posso inicialmente descobrir a aceleração dele para achar esse intervalo de tempo, então de uma forma bem direta, tá? Se eu faço força resultante é igual a massa vezes a aceleração, bem, essa força aqui vale quanto? 100. A massa, ele não dá na questão, né? Ele diz que esse bloco tem uma massa, tá? A massa dele é de 10 quilogramas, tá certo? Então você coloca aqui 10 e aí fica fácil achar essa aceleração. Você sabe que esse 10 vai passar dividindo, você vai dividir 100 por 10. Portanto, a sua aceleração vai ser quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse aqui é o valor da aceleração. E aí, de posse disso, você acha o intervalo de tempo através da fórmula da aceleração. O que é aceleração? A aceleração é a variação da velocidade, ou seja, a velocidade final menos a inicial, tá? Menos a inicial, você pode achar isso aqui direto.
dividido pelo intervalo de tempo em que essa variação aconteceu. Então, essa aceleração ela vale 10, a velocidade final ela é 31 e a inicial é 1. E aqui você tem esse intervalo de tempo. Se eu pegar esse ΔT e jogar lá para o outro lado, você concorda comigo que ele vai passar multiplicando quem está lá? E quem está lá é o 10, tá? Quem está lá é o 10. E aí você vai lá e desenvolve, né? Então, isso aqui vai ficar 10 vezes o ΔT. Se quiser fazer direto, não tem problema. 10 ΔT. Aí, quando você vê que fica aqui no segundo membro, 31 menos 1, isso aqui vai dar 30. Então, eu isolo o ΔT, que é o que eu quero. Esse 10 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. E aí você corta um zero de cima com o de baixo e você descobre esse intervalo de tempo, que vai ser de 3 segundos. Tá certo, gente? Então essa é a resposta da quinta questão. 3 segundos, ok? E aí vamos seguir, né? Sexta questão. Questão de número 6, tá? Da página 38. Então, ele fala o seguinte: uma força horizontal de intensidade 48 N atua sobre um corpo que está inicialmente em repouso. Velocidade inicial, 0. Tá? Ele está em repouso sobre uma superfície horizontal. Após 5 segundos, sua velocidade é de 60 metros por segundo. Ele quer saber a massa do corpo. Então, vamos por partes, tá? Você vai ter aqui uma força. Essa força aqui, tá o valor numérico aqui, coloca a unidade, você sabe que é força, tá? Essa força, ela é de 48 newton, tá bom? Bem, tudo que tá em newton, você sabe que isso aqui é força. Então, você tem uma força de 48 newton, ela vai atuar sobre um corpo. Esse corpo estava em repouso, então a velocidade inicial dele vai ser 0. É o que ele coloca pra gente na questão, tá legal? E aí esse corpo ele vai ser arrastado, né? Primeira lei de Newton, se tu aplica uma força sobre um corpo, tu pode colocar esse corpo em movimento, tá? Bem, esse corpo depois de 5 segundos, quando esse corpo chegar bem aqui, olha, vai se passar 5 segundos, tá? O intervalo de tempo aqui vai passar 5 segundos. A velocidade dele vai ser já 60 metros por segundo. Então, você teve um intervalo de tempo aqui de 5 segundos para acontecer essa variação de velocidade. E aí ele quer saber quanto equivale a massa, desse corpo. Bem, no intervalo de tempo e a variação da velocidade, você pode achar a aceleração. A aceleração você pode fazer de uma forma bem direta, como sendo a variação da velocidade, v final menos v inicial, dividida pelo intervalo de tempo. Então, essa aceleração vai ser igual à velocidade inicial aqui, tá? Ou seja, essa velocidade inicial aqui é 0. Então, a velocidade final aqui foi 60 menos 0 dividido pelo intervalo de tempo que ele nos deu na questão, como sendo 5, não é isso? Ou seja, essa aceleração acaba sendo o resultado de 60 dividido por 5, não é isso? E aí, quando você faz 60 dividido por 5, isso aqui vai dar 12. 12 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, esse é o valor da aceleração. Mas por que que eu fui atrás da aceleração? Porque ele está te pedindo na questão o valor da massa, tá?
Você sabe que a massa ela está relacionada com a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes a aceleração. Essa força resultante é a força, ou seja, o que está em Newton, o que colocou o bloco em movimento, que foi quanto? 48. Então, esse é o valor da força, tá? Então, bem que você tem essa força resultante, 48 Newton. Aí a massa é o que ele quer e essa aceleração é 12. Então, esse 48 ele fica aqui no primeiro membro, o 12 passa dividindo e esse resultado vai ser atribuído à minha massa, tá? Então, se você dividir 48 por 12, isso vai dar 4. Então, minha massa é de 4 kg. Esta é a resposta da questão de número 6, tá certo? E vamos seguir. Vamos para a questão de número 7. Questão de número 7, também da página 38. Tá bom? Bem, a questão de número 7 fala assim pra gente. Um corpo em repouso, ou seja, velocidade inicial zero, com 10 kg de massa é aplicada uma força constante de intensidade 10 N. Qual a velocidade desse corpo após 10 segundos? Então, é uma situação bem similar, né, gente? Foi aplicada sobre esse corpo uma força de 10 N, tá? Também aqui você teve uma força de 10 N. Esse corpo ele estava em repouso, velocidade inicial dele é zero, tá? E aí ele diz, ele quer saber qual a velocidade desse corpo, ele vai adquirir aqui um movimento, e ele quer saber qual é a velocidade desse corpo depois de decorridos um intervalo de tempo de 10 segundos, tá? Então, bem aqui eu posso dizer que transcorreu um tempo de 10 segundos, de lá para cá, né? Considerando o instante inicial zero, de 10 segundos. Bem, como eu tenho a força e eu tenho a massa desse corpo, ele fala na questão que é uma massa de 10 kg. Agora, se eu tenho a massa e eu tenho a força que projetou o movimento desse corpo, eu posso usar direto a segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes a aceleração. Essa força é 10, tá? A massa também é 10, e aí você acha a aceleração. Um 10 que está multiplicando passa dividindo. E aí você descobre que essa aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Ou seja, essa aceleração é resultado dessa divisão de 10 por 10. Como eu tenho aceleração, aí você joga direto na equação da velocidade. Que velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, tá certo? Só que essa velocidade inicial dele é zero, ele partiu do repouso, tá? Então, basta você pegar a aceleração que você acabou de achar que vale 1, e o tempo que ele se refere na questão aqui, né, seria um tempo de 10 segundos. Então, você substitui aqui, 10. Então, essa velocidade será de 10 metros por segundo. Esta é a resposta da 7ª questão, ok? 8ª, tá? 8ª questão da página 38, tá? Gente, essa questão é uma questão subjetiva, né? Ele fala sempre o que é peso. É uma pergunta bem simples, né? Então nós vimos isso, tá? Então o peso é uma força gravitacional exercida pela Terra sobre o corpo. Então todo corpo que está sob a influência do campo gravitacional da Terra, ele recebe uma força de atração para o centro da Terra. Essa força nós chamamos de força peso, ok? Tá certo? Então essa seria a 8ª questão.
A nona questão, ele fala o seguinte: o valor do peso de um corpo de massa de 10 kg no local onde a gravidade é 9,8 vale quanto? Tá? Então, olha só, bora fazer aqui a questão de número 9. Tá? Questão de número 9. Você tem um objeto, tá? Existe uma força sobre esse objeto, onde você determina como sendo a força peso, tá? Que é massa vezes a gravidade. Então, ele está dizendo que a gravidade nesse local é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Sendo que a massa do objeto é de 10 kg. O que ele quer saber? Ele quer saber o peso, tá? Ora, então, para determinar esse peso, é só você pegar essa massa que ele te deu, que vale 10, a gravidade aqui é de 9,8, tá bom? Então, você vai lá e descobre que esse peso, se você multiplicar 9,8 vezes 10, vai dar 98. O que você achou aqui? O que você achou aqui foi a força peso. Se é a força peso que foi encontrada, então a unidade tem que ser Newton. Então, essa seria a resposta para a questão de número 9, ok? Bem direto. Massa vezes a gravidade, ok? Questão 10, tá? Última questão desse tópico aqui. Então, questão 10 da página. Só que aqui nesse caso é a página 39, tá, gente? Tanto a nona quanto a décima, elas estão na página 39, tá legal? Então ele diz o seguinte: um astronauta com traje completo tem massa de 120 kg. Então a massa que está sendo considerada aqui na questão é de 120 kg, tá ok? Aí ele fala: determine a massa e o seu peso quando for levado para a Lua, onde a gravidade é de aproximadamente 1,6. Então, a gravidade que nós vamos trabalhar aqui vai ser de 1,6 metros por segundo ao quadrado, tá? Aí ele quer saber a massa e o peso quando ele estiver lá na Lua. Lembra que a massa ela é constante, tá? Então, se a massa dele é 120 kg, juntamente com o equipamento que ele carrega, então esse valor vai ser igual a qualquer lugar que ele tiver, a não ser que ele tire o equipamento, essa massa vai diminuir, tá? Então a massa ela não vai mudar. Então você sabe que para determinar peso é simplesmente pegar a massa e multiplicar pela gravidade. Então o peso vai ser igual a essa massa, ela vale 120, tá certo? E aí você vai lá e multiplica por 1,6. 1,6, tá? Então, nesse caso, você sabe que tem uma casa decimal e aqui tem um zero. Então, seria simplesmente você pegar 16 e multiplicar por 12, não é isso? Então, aqui daria 12, vai 1, aqui daria 3, aqui daria 6, daria 1, 2, 9, 1. Então, esse valor, esse peso seria de 192 Newton, tá legal? Gente, essa sequência aqui, nós resolvemos aqui referente à primeira parte de dinâmica, tá? E agora nós vamos resolver os assuntos referentes à força de atrito. Olha, os exercícios da força de atrito, eles estão na página 42, tá? Então, a primeira questão aqui da página 42 vem dizendo pra gente assim, tá? Ele diz assim: um bloco de massa 20 kg está em movimento retilíneo uniforme e sofre a ação de uma força horizontal de 40 N. Qual o valor do coeficiente de atrito dinâmico
entre o corpo e o plano, tá? Olha, ele está dizendo que o corpo, tá? Ele está dizendo que o corpo, ele está sobre o movimento retilíneo e uniforme, tá? Ele tem uma massa, deixa eu colocar aqui, tá? Ele tem uma massa, separar esses dados aqui para facilitar o entendimento, tá? Ele tem uma massa de 20 kg, é o que ele coloca pra gente. Tem uma massa de 20 kg. Então, esse objeto, deixa eu tirar essa massa daqui, a gente sabe que é de 20 kg, tá? Vou colocar mais aqui embaixo. Então, olha só, você tem um objeto, esse objeto ele está se deslocando, só que ele está dizendo que ele está se deslocando diante de um movimento uniforme, tá? Movimento retilíneo uniforme. O que isso significa? Significa que a velocidade dele, ela é constante, tá? CT é constante. Se a velocidade dele é constante, isso me diz que a aceleração dele é zero, tá? A aceleração dele vai ser zero. E quando a aceleração é zero, tá, gente? Quando a aceleração é zero, isso significa que eu não vou ter força resultante. A força resultante sobre ele vai ser zero. Porque lembra, olha, a força resultante é massa vezes aceleração. Então, se a aceleração é zero, é porque a força resultante também vai ser zero, tá certo? Então, fique esperto nisso daí, tá? Uma questão bem interessante. Então, ele está dizendo para a gente que foi aplicada uma força F aqui, tá? Então, bem aqui foi aplicada uma força F. Essa força, ela vale quanto? 40 newton, tá? Então, essa força vale 40 newton. Foi aplicada aqui sobre ele uma força F igual a 40 newton, ok? Bem, a ideia é que essa força iria produzir aceleração. Se ela não produziu aceleração, é porque com certeza bem aqui apareceu uma força que se opôs ao movimento. Lembra? Essa força é a força de atrito, que nós chamamos de FAT, não é isso? Essa força de atrito, para ela ter eliminado a força F, para eliminar a aceleração, então ela também foi 40 newton. Tá legal? Bem, esse bloco, a questão me diz que ele tem 20 kg, tá? 20 kg de massa. Tá bom? O que eu sei é que aqui para baixo você vai ter a força peso, e esse peso ele é igual a massa vezes a gravidade. A massa é 20, tá? A massa é 20, a gravidade é 10, tá? Ele me dá isso na questão. Então, você descobriu que esse peso, ele vai ser 200 newton, tá bom? Você descobriu o valor desse peso. O que nós sabemos é que aqui em cima, olha, você vai ter a força normal, não é isso? Lembra disso? Apoiado sobre uma superfície horizontal. Bem, essa força normal, nós sabemos que ela vai ser equivalente ao próprio peso. E esse peso você achou lá embaixo, vale 200. Então, ele está pedindo para que seja determinado o coeficiente de atrito, tá? Então, o que ele está pedindo na questão é o coeficiente de atrito. Então, a fórmula da força de atrito é força de atrito, né? O FAT vai ser igual ao coeficiente vezes a normal. A força de atrito você interpretou como sendo 40, porque ela eliminou a aceleração. Lembra, quando ele não tem aceleração, ou ele está parado ou ele está se movimentando com velocidade constante. Aqui você vai ter o coeficiente e aí você
vai multiplicar pela normal, que é 200. Então, aqui vai ficar 40 dividido por 200, né? O 200 que estava multiplicando passou dividindo. Então, isso aqui vai ser atribuído ao coeficiente de atrito. Aí você vai dividir isso aqui, ou seja, você cortou um zero de cima com o de baixo, e aí você descobre que esse coeficiente de atrito vai ser igual. Então, se não tivesse o zero lá embaixo, ou seja, você tem 4 dividido para 20, né? Quando você cortou os zeros. Então, se fosse 4 dividido para 2, seria 2. Mas como tem um zero lá embaixo, cada zero é uma casa decimal na minha resposta. Então, isso aqui vai dar 0,2. Você deve lembrar que coeficiente de atrito não tem unidade, tá legal? Justamente porque ele está sendo obtido, justamente você está dividindo 40 newton por 200 newton, tá? Então é newton dividido por newton. Você vai cortar o n de cima com o de baixo. Então não sobra unidade. Lembra que grandezas assim nós chamamos de grandezas adimensionais, tá certo? Então essa daqui foi a resposta da primeira questão. Aí a segunda questão, gente, da página 42, ela fala assim pra gente, tá? Um veículo de massa 1000 kg andando a 108 km por hora freia bruscamente e para em 6 segundos. Qual o módulo da aceleração do carro, tá? Então, aqui você pode achar a aceleração direta, né? Então, na letra A ele quer a aceleração. Esse corpo, ele vinha com uma velocidade, tá aqui ele, tá? Ele vinha com uma velocidade, aqui eu vou chamar isso aqui de velocidade inicial, uma velocidade inicial de 108 quilômetros por hora. Essa era a velocidade dele, tá? 108 quilômetros por hora. Ele freia bruscamente e ele vai parar, ou seja, ele vai atingir aqui uma velocidade igual a zero. Essa velocidade dele vai ser zero, porque ele está dizendo que ele parou. Tudo isso daqui levou 6 segundos para acontecer. Então, de lá para cá, passaram-se 6 segundos, tá bom? Gente, eu vou ter que transformar essa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, tá? E você deve lembrar como que a gente fazia isso, ok? Como é que a gente fazia isso? Bastava dividir por 3,6, não é isso? Então, quando tu dividisse 108 por 3,6, fazer aquele processo que nós sempre fazíamos, né? Você vai encontrar esse valor de 90, tá? 90 metros por segundo, tá? Nós fizemos várias vezes esses cálculos em sala de aula. Então, na letra A, ele quer saber a aceleração. E aí você pode achar direto aqui a aceleração, tá? A aceleração é você pegar, para achar a aceleração, é você pegar a variação da velocidade, que é o v final menos o v inicial, e dividir pelo intervalo de tempo, não é isso? Dividir pelo intervalo de tempo. Só que essa velocidade final aqui foi quanto? Foi zero, né? Então, o que você vai ter aqui é uma aceleração que vai ser igual. Então, bem aqui, olha, perceba que vai ficar zero menos o 90, né? Foi o valor que você colocou.
E aí você vai ter que dividir isso aqui por 6, tá? Bem, essa aceleração, então, obviamente, né? Isso aqui vai ser igual a menos 90 dividido por 6. Então, você já prevê aqui que você vai estar diante de uma aceleração negativa. Por que essa aceleração é negativa? Porque se o corpo está parando, tá? O corpo ele vinha com uma velocidade de 90 metros por segundo, tá? E aí ele parou. Gente, é só uma correção aqui, tá? Essa divisão aqui, deixa eu só ajeitar aqui, olha. Na verdade, quando você fizer esse cálculo aqui, olha, isso aqui vai dar 30, tá? Perdoe a falta de atenção, isso aqui vai dar 30. Então, na realidade, você vai ter que trabalhar com 30 e não com 90, tá? Então, aqui você vai ficar 30. Então, quando você fizer essa divisão de 30 menos 6, então a tua aceleração vai ser igual a menos 5, né? 5 menos 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, isso aqui seria o valor da tua aceleração, tá certo? Bem, o que eu estava te dizendo é, se essa aceleração ela é negativa, tá? Se essa aceleração ela está aí negativa é porque ela é contrária ao movimento, ou seja, ela é resultado de uma força que se opôs ao movimento para poder frear esse objeto. Se ele vinha com a velocidade de 30 metros por segundo, tá? Então, o que fez ele parar, chegar com a velocidade zero? Foi justamente a força contrária ao movimento. E essa força, tu sabe que é a força de atrito, tá certo? Na letra B, ele quer saber qual o módulo da força de atrito que atuou sobre esse corpo. Então, você vai fazer aqui, olha, a força resultante, aqui na letra B, né? Na letra B, deixa eu especificar aqui, letra B. Então, eu faço aqui força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? Você poderia simplesmente omitir, né? Se você fosse trabalhar com o módulo da aceleração, que é o que interessa pra gente, tá? Aí você poderia tirar esse sinal negativo daqui, sem problema nenhum, tá? O que interessa pra gente é o valor numérico. Então, o que a gente sabe que foi a força que produziu esse movimento. Então, é a força de atrito. Não foi a força de atrito que provocou esse efeito dele parar, ou seja, essa aceleração de 5. A massa desse corpo, ele fala na questão que vale 1000, tá? 1000 quilogramas. Ele nos dá isso na questão. Esse corpo tem uma massa de 1000 quilogramas. Tudo bem? Então, aqui você tem 1000 quilogramas. Só que aí você vai multiplicar pela aceleração. E essa aceleração você acabou de achar. Vale 5, né? Essa aceleração vale 5. Então, quando você fizer esse cálculo, a tua força de atrito vai ser igual, ora, 1000 vezes 5, isso aqui vai dar 5.000, né? Então, Newton, porque você está trabalhando com força, né? A força que você achou foi a força de atrito, ok? Então, essa aí foi a nossa questão de número 2. Vamos adiante. Questão de número 3, tá? A questão de número 3 fala assim pra gente. Um corpo de 2 kg é empurrado no plano horizontal com velocidade de 3 metros por segundo. Cessando a força, ele percorre 0,1,5 metros até parar. Calcule o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo e o plano. Então, a ideia é que essa força ela consegue dar uma proporção a esse corpo de maneira que ele vai adquirir uma velocidade de 3 metros por segundo.
e aí essa força não está mais atuando sobre ele. O fato é que esse corpo ele vai parar. Se esse corpo ele vai parar, é porque bem aqui a velocidade dele foi zero. O que foi que fez esse corpo parar? Com certeza foi a força que se opõe ao movimento. Essa força é a força de atrito. Então, o efeito resultante aqui, que nós entendemos que foi a parada desse corpo, foi em razão dessa força de atrito. E aí ele diz que esse corpo vai percorrer até parar uma distância de 1,5 m, tá bom? Então ele vai percorrer uma distância de 1,5 m. Então eu entendo que esse 1,5 m é o meu ΔS. É uma distância horizontal. O que ele quer saber nessa questão é quanto vale o coeficiente de atrito. Tá legal? Bem, o que é que ele nos dá na questão? Ele nos dá a massa. Essa massa é de 20 kg, tá bom? Essa massa é de 20 kg. E o que ele quer que seja encontrado aqui é o coeficiente de atrito. Gente, antes de mais nada, para achar esse coeficiente de atrito, eu preciso saber quem é essa força resultante. E eu só sei quem é essa força resultante se eu tiver aceleração, porque ele me deu a massa aqui. Então, primeiramente, nós vamos atrás da aceleração. Como ele não me deu tempo aqui, eu posso usar a equação de Torricelli para achar essa aceleração. V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado. Aí, nesse caso aqui, olha, nesse caso aqui eu vou botar menos, porque ele tem uma força contrária ao movimento, 2A vezes, tá? É o meu ΔS, que é a distância que ele percorreu. E eu sei quanto é essa distância. A velocidade final dele aqui é zero. Zero ao quadrado vai dar zero. A velocidade inicial aqui, ele fala na questão que é 3, não é isso? Bem aqui você tem a sua velocidade inicial, porque foi onde a força de atrito começou a atuar sobre ele, né? Que foi nessa distância que ele nos deu, de 1,5 m. Então, nós vamos fazer lá 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, aí menos, tá? Duas vezes a aceleração, que é o que eu preciso, e essa distância aqui vai ser de 1,5 m, tá bom? 1,5 m. Então aqui vai ficar 0, 3 ao quadrado vai dar 9, aí menos. Quando você multiplicar 2 vezes 1,5 dá 3, e aí o A você vai conservar. O que eu sei é que se esse 3 ele passar lá para o outro lado, ele vai passar somando, né? Ele vai levar o A junto somando 0. Então, o que você vai ter aqui é 3A, que vai ser igual a 9, tá certo? Bem, o que nós podemos fazer aqui é achar direto o valor desse A, passando o 3 para lá, dividindo, né? Então, se o 3 passar dividindo esse 9, você vai ter 9 dividido para 3, né? 9 dividido para 3. E aí você vai saber que a sua aceleração vai ser igual a 3 metros por segundo ao quadrado. É o valor da sua aceleração. Então, eu achei a aceleração. Quando eu acho a aceleração, tá? Eu posso, tá? Quando eu acho a aceleração, eu posso achar a força, né? Porque força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, essa força que produziu todo esse efeito retardatório nesse corpo
nada mais é que a minha força de atrito, tá? Então, a massa, ele falou na questão que vale 20. Essa aceleração eu acabei de achar que é 3. Portanto, o que você vai ter como resultado da força de atrito é um valor de 60 newton. Esse é o valor da força de atrito. Mas o que ele te pediu foi o coeficiente. Então, você sabe que a força de atrito, ela nada mais é que o coeficiente vezes a normal. Mas quem é a tua normal? Vou fazer bem aqui, tá? A tua normal nada mais é que o próprio peso, não é isso? A normal nada mais é que o próprio peso. Só que o peso é massa vezes a gravidade. Essa massa vale 20 e a gravidade vale 10. E a gravidade vale 10. Então, a tua normal vai ser igual a 200 newton, tá certo? Esse N é de newton associado a 200 e o N antes da igualdade é de normal. Pois bem, feito isso, a força de atrito aqui deu 60, tá? E aqui o teu coeficiente, a normal vale quanto? 200, né? E aí você pega esse 200, ele vai passar dividindo, então esse valor vai ser atribuído ao teu coeficiente. Eu posso cortar um zero de baixo com zero de cima, e o que eu tenho que fazer aqui é simplesmente dividir. O que eu tenho que fazer aqui é simplesmente dividir 6 por 20. 6 dividido para 2 dá 3, com 0 lá embaixo do 20 fica 0,3. Então, esse seria o nosso coeficiente de atrito, aqui no caso da questão de número 3, ok? Então, vamos seguir. Então, continuando, questão 4 da página, ainda na página 42, tá? Então, essa questão diz que um bloco de 10 kg é puxado horizontalmente sobre uma superfície por uma força F com intensidade de 30 N. O coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície vale 0,2. Calcule a aceleração do bloco. Então, olha só, sobre essa superfície, o bloco está sendo puxado, tá? Por uma força. Ele coloca aqui para a gente que essa força com que o corpo é puxado tem um valor de 30 newton. Esse bloco tem uma massa de 10 kg. Você sabe que for representado em quilograma vai ser a massa, tá certo? E aí ele me dá também o coeficiente de atrito, né? O coeficiente de atrito aqui, ele diz que é de 0,2, tudo bem? Ele me dá também o valor da gravidade e ele pede a aceleração que vai ser imprimida a esse corpo. A gravidade, tu bem sabe que é 10. Tem uma gravidade aqui de 10 metros por segundo ao quadrado, não é isso? Bem, nessa situação, como ele está diante de uma superfície que não é lisa, então, contrário a esse movimento, entre o chão e o corpo, vai haver uma força de atrito, como tu bem sabe, tá? Para eu fazer esse cálculo, eu vou precisar dessa força de atrito, mas eu só consigo calcular essa força de atrito se eu tiver a força normal. O que nós sabemos que bem aqui nós temos a força peso, não é isso? E nós sabemos também que esse peso ele é determinado como sendo massa vezes a gravidade. A massa vale 10 kg e a gravidade também é 10. Isso tudo foi dado na questão. Então você vai ter um peso aqui de 100 N, tá? Esse é o valor do peso.
A questão que vamos ter também a força normal, tá? A força normal. Bem, nesse caso aqui, nós sabemos que a normal, que está para cima, o peso estão para baixo, uma está equilibrando a outra, o corpo não sobe nem desce. Então eu posso dizer que o peso vai ser equivalente ao valor da normal. Então quando você achou o peso igual a 100 Newton, a tua normal também será 100 Newton. Tá legal? Bem, mas por que eu precisei achar a normal? Porque de posse da normal, eu posso achar a força de atrito. A força de atrito nada mais é que o coeficiente vezes a normal. Então, essa força de atrito vai ser igual. O coeficiente, a questão me deu, no valor de 0,2. A normal você acabou de achar, é equivalente ao peso. Isso aqui vai dar 100. Quando você faz esse produto, 0,2 vezes 100, você sabe que você vai tirar uma casa decimal. Se você fizesse 2 vezes 100, isso daria 200. Mas não foi por 2 que você multiplicou, foi por 0,2. Então você teria que colocar uma vírgula após, ou seja, você teria que ter um número após a vírgula. E 0 após a vírgula não vale nada, tá certo? Então se você quisesse, você poderia ter logo cancelado essa casa decimal com um zero do 100, porque existe apenas uma casa decimal, ou seja, um número após a vírgula. E aí você conclui que a sua força de atrito, você poderia chegar logo nesse resultado, é de 20 newton. Achamos a força de atrito. Mas por que isso é importante? O que ele está te pedindo é aceleração. Para você achar a aceleração, é jogar direto na segunda lei de Newton. Força resultante é dada pela massa vezes a aceleração. Só que essa força resultante é o conjunto de duas forças. A força de 30 newton que está arrastando esse bloco, só que ele vai encontrar o atrito que se opõe. Forças opostas na mesma direção, o que é que você faz? Você subtrai. Então, nesse caso, você teria 30 menos a força de atrito, tá? Ia ser igual a massa, essa massa vale 10, que multiplica a aceleração que ele quer. Tudo bem? Então aqui fica 30. Essa força de atrito você acabou de achar no valor de 20. Aqui vai ficar 10 vezes a aceleração. Então quando você dividir, subtrair, você faz essa subtração no primeiro membro, 30 menos 20 vai dar 10. Então isso aqui vai ser atribuído a 10 vezes A. O 10 que está multiplicando A vai passar dividindo, você sabe disso. Então vai ficar 10 dividido para 10 é igual a A. Ou seja, a aceleração que ele te pediu na questão vai ser o resultado dessa divisão. 10 dividido para 10 dá 1. E a resposta, metros por segundo ao quadrado. Então essa seria a resposta da quarta questão, tá certo? Pessoal, agora nós vamos resolver as questões referentes ao assunto de trabalho, tá? Esses exercícios estão na página 49, tá? Então, olha lá. Vamos começar a primeira questão da página 49, tá? Então, essa questão fala assim: quais são as duas grandezas que depende do trabalho? Aí você só lembra da fórmula do trabalho. O trabalho é força vezes o deslocamento. Então, a resposta para essa questão seria simplesmente força e deslocamento. Tá legal? São as duas grandezas que estão relacionadas ao cálculo do trabalho. Tá certo? A segunda questão, ainda da página 49, fala assim: um ponto material se desloca 4 metros em trajetória retilínea de um ponto A até um ponto B, sob a ação de uma força constante de intensidade 20 newton. Determine o trabalho realizado por essa força. Então, ele diz que o deslocamento atingido aqui foi de 4 metros. E nesse deslocamento, quem provocou esse deslocamento foi uma força de
20 newton. Então, isso aqui são dados da questão. E aí ele pede para que seja determinado o trabalho. Ora, a exemplo do que foi falado na questão 1, para você determinar o trabalho, é simplesmente você fazer força vezes o deslocamento. A força aqui vale 20, o deslocamento foi 4, então quando você multiplica isso, o teu trabalho vai ser 80, né? Então lembra que tu achou trabalho. Então nesse caso você tem que atribuir uma unidade a trabalho. E a unidade de trabalho é o joule, representado pela letra J. Então essa seria a resposta da segunda questão. Tudo bem? Bem, na terceira questão, ele fala pra gente, tá? Então olha lá, terceira questão. Na terceira questão ele diz assim: uma força de intensidade de 30 N atua sobre um corpo que se desloca numa superfície perfeitamente lisa, ou seja, livre de atrito. Determine o trabalho dessa força num deslocamento de 3 metros. Então, bem parecida com a questão número 2. Então, o que ele está me dando aqui é a força. Essa força que ele nos fornece é no valor de 30 N, tá legal? E o deslocamento que foi executado aqui foi um deslocamento de 3 metros, tá? Ora, para achar o trabalho, então, basta que você multiplique, não é isso? Basta que você multiplique a força e o deslocamento, tá certo? Então, nesse caso aqui, você só faria trabalho é igual a força que multiplica o deslocamento. Direto, né, gente? A força é 30 e o deslocamento é 3. Quando você multiplica 30 com 3, isso vai dar 90. Se é trabalho que tu achou, ao lado desse 90 tem que aparecer a letra J, de Joule. Tudo bem? Então essa aqui seria a questão de número 3, tá certo? E aí nós temos a questão de número 4, tá? A questão de número 4 está também na página 49. Questão 4, página 49. Essa questão diz assim: uma força constante realiza um trabalho de 40 joule, atuando sobre um bloco na mesma direção e no mesmo sentido do seu deslocamento. Sabendo que o deslocamento é de 10 metros, calcule a intensidade da força. Agora veja bem, ele está te fornecendo o trabalho. Ele disse que o trabalho realizado aqui foi de 40 joule, tá? E aí ele diz que essa força que realizou esse trabalho deslocou o bloco numa distância de 10 metros. O que ele quer saber é o valor da força que foi aplicada aqui, tá bem? Então, nesse caso, você joga direto na fórmula do trabalho. Trabalho é igual a força que multiplica o deslocamento. Esse trabalho vale 40. A força é o que ele te pede na questão e o deslocamento foi de 10. Então, no segundo membro, você percebe que tem F vezes 10. Esse 10 que está multiplicando, se ele passar para o primeiro membro, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 40 dividido para 10, isso vai ser atribuído à minha força. Então, nesse caso, você pode cortar um zero de cima com um de baixo, e aí você descobre que essa força é de 4 newton. Resposta da questão de número 4, tá certo? E por fim, a questão de número 5 coloca assim pra gente: aplicando-se uma força de intensidade de 200 N em um móvel, consegue-se arrastá-lo por uma pista de quantos metros, sabendo-se que o trabalho utilizado para tanto é igual a 400 joule. Ele está te pedindo a distância. Quando ele fala quantos metros, ele está se referindo à distância. Então, a força que foi aplicada aqui foi uma força de 200 N. Ele foi deslocado a uma certa distância, que é o que ele te pede na questão. Ele quer saber quantos metros ele vai ter que se deslocar para que o trabalho realizado seja de
400 joule, tá? Então, você já consegue perceber a resposta disso aí, né? Então, você joga lá na fórmula, trabalho é força vezes o deslocamento. Esse trabalho é de 400, a força, ele te disse que é 200, isso está multiplicando a distância que ele te pede na questão. Então, no primeiro membro fica 400, o 200, que está lá depois da igualdade, multiplicando o D, vem para cá dividindo. Tudo isso vai ser atribuído a D. Então, você pode cortar um zero de cima com o de baixo, outro zero de cima com o outro de baixo, e aí você fica simplesmente com o trabalho de dividir 4 por 2. Isso vai ser o valor do deslocamento. 4 dividido para 2 dá 2, ou seja, a unidade de deslocamento vai ser o metro. Tudo bem, gente? Então, isso aí são as questões referentes ao trabalho, tá legal? E agora, nós vamos resolver os exercícios referentes ao assunto de potência, tá? Esses exercícios estão na página 51, tá? Então, nós vamos lá, primeira questão da página 51, tá? Essa primeira questão fala assim: calcule a potência média de um motor cuja força realiza um trabalho de 1.600 joule em 8 segundos. Ele quer que seja determinada a potência, tá? Lembra que a gente usa P tanto para potência quanto para peso, né? Mas o P relacionado a peso é dado em Newton e o P relacionado à potência é dado em watt. Então, o número que eu achar aqui, ele vai ser dado em watt, porque isso é potência e não peso. Bem, ele diz que houve um trabalho, esse trabalho é de 1.600 joule, e o tempo decorrido na realização desse trabalho foram de 8 segundos, tá? Aí, feito isso, é só jogar na fórmula do trabalho e respeitar a matemática. Potência, tu bem sabe que é o trabalho dividido pelo tempo, tá? Então, essa potência vai ser, o trabalho foi de 1.600, e aí você divide pelo tempo que foi de 8 segundos. Aí fica fácil, né, gente? Então, 16 dá para dividir por 8. Esqueça dos zeros. Divida 16 por 8. Isso aqui vai dar 2. E aí você lembra dos zeros. Você coloca lá, tá? Então, P igual a 200. Se isso é potência, então você tem que colocar o W do lado, de watt, tá certo? Se você colocar o N, você está dizendo que é Newton, ou seja, você está dizendo que isso é força-peso. E não é o caso aqui. Tudo bem? Pois bem, então, a questão 2, tá? A questão 2 coloca assim pra gente. Essa questão 2, ela trata de questão A e B. Vou limpar o quadro aqui pra gente aproveitar em um cálculo só, tá? Então, olha lá, questão 2, tá? Essa questão 2 também está na página 51. Bem, essa questão fala assim pra gente: uma força de intensidade 10 N é aplicada a um corpo, deslocando-o 2 metros na direção e no sentido da força durante 5 segundos, tá? Então, ele diz que a força é de 10 N, isso é um dado na questão. Houve um deslocamento a partir dessa força, esse deslocamento é de 2 metros, então tudo isso aqui são informações da questão. E esse deslocamento, ele durou um intervalo de tempo de 5 segundos, tá? 5 segundos. E aí ele nos faz duas perguntas. Na letra A, ele quer que seja determinado o trabalho realizado por essa força, tá? Então, na letra A, ele quer que seja determinado o trabalho. Bem, para achar o trabalho, eu simplesmente pego a força e multiplico pelo deslocamento. Eu percebo que eu tenho esses dois elementos. A força vale 10 e o deslocamento vale 2.
Então, ao multiplicarmos isso daí, nós vamos chegar ao valor de 20. Esse 20 é atribuído a trabalho, então tem que ficar o J do lado, de joule. Ou seja, o trabalho realizado pela força foi de 20 joule, tá? E na questão B, ele pede para que seja determinada a potência, né? Bem, para eu achar essa potência, eu preciso do trabalho e do tempo. É trabalho dividido pelo tempo. E eu tenho esses elementos. O trabalho eu acabei de achar. Esse trabalho, ele vale 20 joule. E o tempo ele me forneceu na questão. Esse tempo é de 5 segundos. Não é isso? E aí você descobre o valor da potência, que vai dar, o resultado dessa divisão é 4. Se é potência, eu tenho que colocar o W do lado. Essa é a resposta do item B, tá? Da segunda questão. Questão 3. Questão 3, a página que estamos trabalhando é a página 51. Então a questão 3 fala assim: para arrastar um bloco com peso de 1000 Newton entre dois pontos com velocidade constante, um motor de potência igual a 300 watts opera durante 60 segundos. Determine o trabalho realizado pela força. Preste atenção nos dados que estão sendo fornecidos aqui, tá? Os dados que estão sendo fornecidos aqui. Ele diz que existe um peso, olha, peso igual a 1000 Newton, tá? Preste atenção que esse P que está sendo colocado aqui é de peso, porque ao lado desse valor numérico, ou seja, ao lado do 1000, tem um Newton. Se ao invés do Newton fosse colocado watt, então estaria dizendo que esse P que está aí é de potência. Então fique esperto nisso. Bem, entre dois pontos com velocidade constante. O motor tem uma potência. Olha lá, de novo eu vou colocar P. Esse P é de 300. Só que ao lado desse 300 vai entrar o watt. Então eu entendo que esse P aqui é de potência, porque tem watt. E esse P aqui é de peso, porque está em Newton, tá? Então fique esperto nessas situações aí. Pois bem, ele diz que tudo isso daqui vai decorrer um intervalo de 60 segundos, tá certo? Então isso aqui são os dados da questão. E aí ele pede para que seja determinado o trabalho realizado por essa força. E aí você fica, por que que ele me deu esse peso, né? Ele te deu esse peso, é simplesmente para... Você não vai precisar usar esse peso. Isso aí é pegadinha para quem não estuda, né? Porque não é o teu caso. Então, como tu é um aluno estudioso, tu vai ver que para tu determinar esse trabalho, só vai precisar da potência do tempo. Porque potência é o trabalho sobre o tempo, tá legal? Então, esse P é de potência. Tu tem um P de peso e o P de potência. Obviamente, tu vai usar o P de potência. Esse P que está bem aqui, ele te deu o valor de 300. É tua potência. 300. E aqui é o trabalho que ele está te pedindo, dividido pelo intervalo de tempo, que nesse caso é 60. Aí o que é que você vai fazer? Esse 60 que está dividindo, ele vai passar para lá multiplicando. Nenhuma dúvida aí, né? Então, nesse caso, vai ser 300 que está multiplicando o 60. Esse resultado vai ser atribuído ao trabalho. Portanto, meu trabalho vai ser igual. Bem, como esses números que estão multiplicando eles terminam em zero, a ideia é que você multiplique somente os valores numéricos, ou seja, multiplique apenas o 3 e o 6. Isso é fácil de fazer. 3 vezes 6 dá 18. 3 vezes 6 dá 18. E aí você acrescenta as quantidades de zeros. O primeiro valor ao lado do 3, você tem 2 zeros, 300. E ao lado do 6 você tem apenas um zero, que é o 60. Então você vai acrescentar 3 zeros aí. Então você vai ter o valor de 18.000 joule, tá? 18.000 joule, porque nós estamos falando de trabalho. Então esta é a resposta para a questão de número 3, tá certo? Vamos agora à questão de número 4.
Questão de número 4, ainda da página 51, tá? Então a questão 4 fala assim: uma força realiza trabalho de 150 Joule no intervalo de tempo de 0,1 segundos. A potência média da força é... Gente, olha que interessante essa questão. Ele diz que o trabalho realizado aqui foi de 150 Joule. Esse foi o trabalho realizado. No intervalo de tempo, ele coloca esse valor aqui, 0,10 segundos, tá certo? 0,10 segundos. Mas tu sabe que o zero após a vírgula você pode ignorar, sem problema nenhum, porque é o último número e está após a vírgula. Pois bem, aí ele diz, a potência média da força em watt vale quanto? Tá? Ele quer a potência. Bem, é uma questão direta, né? Na verdade, é uma questão direta. Para você determinar isso, é só você fazer trabalho dividido pelo tempo. Ora, esse trabalho é 150, tá? E aí você vai dividir pelo tempo, esse tempo é de 0,1. Agora, olha que interessante isso aqui, tá, gente? Se você quiser tirar essa casa decimal aqui, olha, andar para a direita, tudo bem, você pode fazer isso. Esse cara vai se transformar em 1, tá? Ele vai ser transformado em 1. Mas o que você faz embaixo, você vai fazer em cima. Por mais que não apareça, depois desse zero aqui do 150, tem uma vírgula. E se a vírgula de baixo der um pulo para a direita, a de cima também vai ter que dar um pulo para a direita, mas não tem casa para ela andar. Então, essa casa você vai lá e coloca um zero. Então, a casa que ele andou vai ser o zero. Então, a tua potência vai resultar no valor de, ora, 1.500 dividido para 1 vai dar 1.500, tá? Então, 1.500. Se é a potência que eu achei, lembra, P de potência, entra o watt ao lado do número que está sendo atribuído à potência, tá certo? E por fim, nós vamos lá na questão de número 5, tá? Questão de número 5, também na página 51, coloca assim pra gente. Um motor de potência útil gasta 125 watts, funcionando como elevador. Eleva a 10 metros de altura, com velocidade constante, um corpo de peso igual a 50 newton. Aí no tempo de quanto? O que ele quer saber aí é o tempo. Então veja bem, ele diz que a máquina, no caso o motor, tem uma potência de 125 watts, tá certo? Então, ele vai elevar uma certa distância, seja ela horizontal, seja ele vertical, foi o deslocamento. Esse deslocamento foi de 10 metros, tá bom? E esse corpo, ele tem um peso de 50 newton, tá? É o peso do corpo. Então, nós percebemos, tá? Perceba que isso que ele está chamando de peso aqui pra gente é uma força, tá? Tá em newton. Então, veja bem, quando você eleva qualquer objeto para cima, você tem que exercer uma força para vencer o peso desse objeto. Como ele está subindo com velocidade constante, essa força é equivalente ao peso. Então, o que ele quer é um intervalo de tempo, né? Então, ele quer um intervalo de tempo para que ocorra toda essa operação aí. Eu sei que o intervalo de tempo está associado à potência, mas eu só consigo relacionar esse tempo com a potência se eu tiver o trabalho. Então, primeiramente, você vai determinar esse trabalho, que é força vezes o deslocamento. Essa força foi equivalente ao peso que teve que ser vencido aqui, que nesse caso é 50. Esse deslocamento foi de 10 metros, e aí você achou esse trabalho.
5 vezes 10, 500, tá certo? 500 joule, porque é trabalho. Então, como ele te dá potência na questão, então você vai logo lá, potência é trabalho dividido pelo tempo. Essa potência ele colocou para a gente como sendo 125, né? 125. Isso é igual ao trabalho, que vale 500, e aqui você tem o intervalo de tempo. Então, o que nós sabemos aqui? É que se esse tempo passar para lá, ele vai passar multiplicando, tá? Então, você vai ter 125, que vai multiplicar esse intervalo de tempo, e isso vai ser igual a 500, tá bom? Bem, esse 125 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Moral da história, ele troca de lugar com o 125, tá bom? E aí você vai achar o resultado desse seu intervalo de tempo é simplesmente você fazer essa divisão de 500 dividido por 125. Você pode simplificar isso aqui por 5 para enxergar, né, esse resultado, mas de uma forma bem direta, isso vai dar 4, tá? 4 segundos. Então essa seria a resposta para de número 5. Tá certo, gente? Então, pessoal, esses são os exercícios dos assuntos que nós trabalhamos até aqui, tá? Então, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.